7 coisas que você não sabia sobre Ra, o deus dos deuses egípcio. Não importa em qual época ou lugar do mundo você está, os deuses também estão lá. Seja apenas um, como no cristianismo, ou vários, como no hinduísmo, eles sempre marcam presença. O homem sempre se colocou abaixo de deuses, principalmente quando não se tem respostas para grandes perguntas. Um belo exemplo é a mitologia grega, onde cada uma das divindades representava um fenômeno da natureza. Ao olharmos para culturas religiosas do passado, nos deparamos com coisas incríveis. Uma das mitologias mais ricas e belas do mundo é a egípcia. Assim como todas as outras, a mitologia egípcia também chama para si a responsabilidade de explicar fenômenos inexplicáveis. Além de politeísta, a mitologia egípcia também contava com zoomorfismo, que eram deuses em forma de animal, ou antropomorfismo, uma forma mista de animais e homens. Vários deuses ganharam destaques dentro dessa religião antiga, porém, sempre houve os principais. Um deles foi Ra, o deus do sol e também da origem do mundo. Quer conhecer um pouco mais sobre ele? Então há fatos desconhecidos te conta. 1. Ra é o deus do sol no Egito Antigo. Ele galgou seu lugar entre as principais divindades na quinta dinastia, onde ele era identificado principalmente no sol do meio-dia. O principal centro de seu culto era a cidade de Heliópolis, local dos pilares, em egípcio, onde era identificado como o deus solar local, chamado Atum. Ele era visto como o grande criador da Enéade egípcia, grupo de deuses ligados por elos familiares, formado de 9 deuses: Shu e Tefnut, Jebnut, Osíris, Set, Ísis e Néftis. 2. O Criador do mundo. Uma das várias versões do mito afirma que todas as formas de vida teriam sido criadas por Ra, usando sua língua secreta. De acordo com outra das versões, os seres humanos teriam sido criados a partir das lágrimas e do suor de Ra, motivo pelo qual os egípcios se chamavam de gado de Ra. Um dos mitos descreve como a humanidade teria tramado contra Ra, e como ele teria enviado seu olho, na forma da deusa Sekhmet, para puni-los, uma vez que ela acabou por se tornar sedenta por sangue. 3. Horus. Nos escritos da pirâmide é possível ver que houve um período em que Ra se fundiu com outro deus egípcio, Horus, deus do céu. Na maior parte do tempo, os dois deuses são antagônicos. Enquanto um tem a força do sol, o outro tem o poder do céu. Mas durante um certo período, eles se tornaram o rei Orakti, Ra, que é o Horus dos dois horizontes. Acreditava-se que Rei Orakti era soberano de todas as partes do mundo criado, o céu, a terra e o mundo inferior. Ele é associado com o falcão ou o gavião. 4. Amon-Ra. No período do Império Novo, o deus predominante do Egito Antigo era Amon. Ele era o deus da vida e de sua origem. Ele se tornou ainda mais adorado quando se fundiu com Ra, formando Amon-Ra. Ele era descrito como o Senhor da Verdade, Pai dos deuses, Criador dos homens, Criador de todos os animais, Senhor das coisas e Criador do cajado da vida. Ele se tornou o Deus Supremo de sua religião e era a representação do Sol e da vida. 5. Representação. Ra, como já dito, era representado pelo Sol do meio-dia e possuía o obelisco como insígnia, o qual era considerado um raio do Sol petrificado. Ele também poderia transmutar-se na forma animal de um falcão, de um leão, de um gato, ou de um pássaro benu. Note que o Deus Sol possuía 4 fases. A primeira ao nascer do Sol, a segunda ao meio-dia, a terceira ao pôr do Sol e a quarta fase, durante a noite. Na fase do meio-dia, a mais famosa, ele é representado por uma ave, comumente o falcão. 6. Atum. Em certo momento do passado, o Egito Antigo deixou de ser politeísta para se tornar monoteísta. Isso aconteceu durante o reinado de Akhenaton. Acontece que cada imperador tinha o poder de escolher qual seria o deus principal da região. Durante o período de Amarna, Aten, o disco solar deificado foi o grande deus. Uma versão alternativa de Ra se tornou o grande deus. Após a morte desse imperador, o culto de Ra foi restaurado. 7. O que era em cada hora do dia ao amanhecer, era visto como uma criança recém-nascida saindo do céu, recebendo o nome de Khepri. Por volta do meio-dia, Ra era contemplado como um pássaro voando ou um barco navegando.
No pôr do sol, Ra era visto como um homem velho descendo para a terra dos mortos, sendo conhecido como Atum. Durante a noite, Ra, como um barco, navegava na direção leste através do mundo inferior em sua preparação para a ascensão do dia seguinte. E aí, o que você achou dessa matéria? Comenta aqui com a gente e compartilha nas suas redes sociais. Para você que adorou saber mais de Ra, aquele abraço.